Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a alegria de ter aqui no canal mais uma vez meu amigo Dr. Josué Cardoso dos Santos. Nós já conversamos em outras ocasiões sobre outros assuntos, inclusive contamos aqui o testemunho dele, testemunho de conversão, uma história muito bonita. E o assunto de hoje é. Alguém pode pensar de novo isso, né? Terra plana? Uhum. Não, é que, na verdade, eu nem tenho falado mais desse tema porque já tem um banco de vídeos aqui no meu canal, uma playlist, na verdade, com o título Terra Plana. Tenho, acho que uns 30 vídeos, alguns até inclusive com o Dr. Josué como entrevistado. Eu entendo que já é material suficiente do ponto de vista astronômico, histórico, teológico, para quem queira é, tirar dúvidas ou encaminhar para alguém esse conteúdo, sinta-se à vontade. Mas aconteceu um fenômeno astronômico aí recente lá no Japão, que é de onde o meu amigo Josué está, vai falar daqui a pouquinho, né? É do outro lado do planeta, do outro lado do globo, que eu creio que vale a pena registrar. Mas antes, quero aqui cumprimentar o Dr. Josué, agradecer mais uma vez a disponibilidade e pedir que ele, quem sabe, se apresente rapidamente para os nossos amigos. Josué, de onde você é originalmente, qual a sua formação e o que você faz atualmente aí no Japão. Certo, eu agradeço mais uma vez por me receber, Michelson, aqui no seu canal e falar com os nossos amigos aí sobre um tema que é importante, né? Apesar de que para a maioria é uma coisa meio óbvia, né? Para nem todos entendem muito bem alguns detalhes, então sempre que tem oportunidade de ter um fenômeno que ajude a esclarecer determinadas dúvidas que surgem de vez em quando, é bacana a gente poder mostrar e também mostrar que é, não tem nada a ver com o que esse movimento da Terra plana menciona, e o pior é que eles, ao fazerem isso, ainda relacionam com Bíblia e cristianismo, que não tem nada, não tem nenhuma culpa, né, nesse cartório, não tem culpa no cartório quando eles tentam misturar Bíblia e ciência e falar que tudo é uma conspiração da NASA e tudo mais. Desculpa te interromper aqui, Josué, mas acho que vale a pena frisar esse ponto, né? Alguém pode pensar, mas é uma perda de tempo falar desse assunto, algo tão estranho, né? Qualquer pessoa que faz viagens aí de avião, enfim, conhece o planeta, sabe que a Terra não é plana. Mas porque alguns tentaram vincular terraplanismo com cristianismo, com Bíblia, é que eu achei importante é, gravar vídeos, escrever textos, mostrar que não há relação nenhuma, né, de um assunto com o outro. Terraplanismo e cristianismo, terraplanismo e Bíblia. Por isso, então, eu tenho aí esses tantos vídeos no canal para quem tiver interesse. Mas pode prosseguir, então, doutor José. Certo, não, é importante você fazer esse contraponto, porque por mais que nós falemos sobre isso com as pessoas e algumas pessoas, infelizmente influentes, continuam na mídia enfatizando essa relação, não são simplesmente os terraplanistas. Pessoas influentes, infelizmente, continuam forçando essa relação como se a Bíblia ensinasse. Então é importante enfatizar que a gente precisa desvincular para que as coisas não virem uma bola de neve e outras maluquices sejam vinculadas com a palavra de Deus, e porque os cristãos, há cristãos muito sérios, inclusive muitos homens de ciência que sabem muito bem que a Bíblia não fala disso e a ciência muito menos. Bem, particularmente eu sou da cidade de São Paulo, nasci na cidade de São Paulo, mas eu cresci no interior, na cidade de Lorena, no Vale do Paraíba, ali perto de São José dos Campos, mais ou menos 1 hora de distância. E na região ali do Vale do Paraíba eu estudei na Unesp, eu fiz graduação em matemática, mestrado e doutorado em física. Durante o meu doutorado eu tive alguns períodos aí de estágio no exterior, trabalhei na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, aqui onde eu trabalho hoje, na Agência Espacial do Japão, a JAXA. Depois eu tive um período também, alguns períodos aí em Israel, no Instituto de Tecnologia de Israel, como pesquisador, também estive no ITA e também no INPE, no Brasil. E agora estou aqui trabalhando como pesquisador na Agência Espacial do Japão, na verdade é a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a JAXA, fazendo aqui alguns estudos para as órbitas de satélites de uma missão que vai visitar um asteroide no futuro próximo.
Você trabalha então com satélites, né? Quer dizer, se fôssemos levar em consideração a opinião dos terraplanistas, o seu trabalho seria uma ilusão, né? Sim, são balões. Balões atmosféricos. Sim. Então, quer dizer, o Japão, a NASA, a Agência Espacial Europeia e outras gastam aí fortunas, né, para manter as pessoas no engano da Terra plana, né? Então é uma coisa muito estranha, né? Enfim, você Todas também as tem minhas contas, na verdade, na cabeça deles, todas as contas que eu faço não serve para nada, na verdade, é tudo CGI, né? É tudo computação gráfica, que aquilo, nada do que recebe. Os meus amigos que eu vejo construindo os equipamentos, outros trabalhando nos foguetes, é tudo em vão. Eles mandam e bate lá no teto, não sei, é tudo fabricação. Então, eu posso ver com os meus próprios olhos o que é feito, mas mesmo assim eles tem gente que nem vendo crê, né? Como esse é um aspecto que eu também acho assim bem lamentável, porque quando a pessoa abraça conspiração, teorias de conspiração, coisas assim, né, ela acaba se tornando predisposta a aceitar outras barbaridades, né, em outras áreas, em outros campos, na biologia, enfim, várias áreas do conhecimento aí podem ser afetadas por desinformação, né? E aí a boa ciência acaba sendo atacada por tabela. sim, Isso é muito ruim, né? Mas, doutor, aconteceu aí no Japão recentemente um fenômeno, né? Um fenômeno astronômico sim, que, de alguma forma, também acaba lançando por terra essa ideia, esse conceito, esse não dá nem para chamar de modelo, talvez, embora eles tenham a ideia de um é uma modelo, conjectura só. uma conjectura, né? Essa conjectura Uhum. da Terra plana, do terraplanismo. Que fenômeno foi esse? Explica para a gente e de que forma ele contradiz frontalmente a ideia do terraplanismo. Na ideia popular, nós temos o eclipse solar e o eclipse lunar. Para ser tecnicamente preciso, o eclipse solar, que é aquele que você tem o Sol durante o dia e fica escuro, ou só uma parte do Sol é encoberta pela Lua passando na frente, isso na verdade seria mais uma ocultação, é um corpo oculto, o outro passa na frente. O eclipse, para ser mais técnico, é quando um corpo passa na sombra do outro. Então, por exemplo, o Sol está iluminando a Terra, mas o que tiver atrás da Terra vai ficar encoberto. Então, o que aconteceu, inclusive acabou agora há pouco tempo atrás, o fenômeno, que ele fica ali por um período no céu, né, não é instantâneo, acabou agora há pouco um eclipse lunar, que esse tecnicamente é verdadeiramente um eclipse, na qual o Sol estava iluminando a Terra, como dá para ver na imagem que você está projetando na tela para o pessoal poder acompanhar, e a Lua passa atrás da Terra, e aí a Terra, porque tem um tamanho, ela acaba criando uma sombra, e a Lua acaba deixando de receber, em parte, a luz do Sol. Dependendo se ela passa um pouquinho mais acima ou um pouquinho mais abaixo, ela pode ficar só parcialmente coberta ou totalmente coberta. Então depende aí muito da configuração das posições, e é importante entender isso. Por que então não tem todo mês, se a Lua dá uma volta ao redor da Terra todo mês, por que não tem um eclipse todo mês? Todo mês ela deveria passar atrás da Terra, né? É que na verdade não acontece todo mês porque tem uma inclinação da órbita, então da Lua em relação à Terra e ao Sol. Então, mesmo quando às vezes ela está na posição mais distante, deixando a Terra entre ela e o Sol, às vezes ela está num plano fora do plano, então a Terra não consegue encobrir ela todos os meses, então é só em alguns momentos que dá para acontecer essa configuração. Agora, na questão da modelo da Terra plana, esse fenômeno é inexplicável, o modelo da Terra plana, sem apelar para o misticismo, porque do ponto de vista físico é muito simples, né? No mundo real, simplesmente a Lua está lá escondida na sombra da Terra, mas do ponto de vista da Terra plana, como o Sol e a Lua são duas bolinhas, ou alguns modelos que eles falam que na verdade a Lua é só um holograma do Sol, tem várias teorias, conjecturas malucas relacionadas a isso, mas o ponto são duas bolinhas voando lá em cima. Não tem como a Terra estar criando essa sombra, porque tanto a Lua quanto o Sol são duas bolinhas que estão lá em cima de nós, então não é a Terra que está passando entre elas. Tem que ser alguma outra coisa que está passando na frente da Lua para escurecer a Lua. Aí, para isso, cada um apela. Tem uns que dizem que são orbes negros, outros dizem que são até mesmo anjos
negros que passam na frente. Mas a pergunta que surge quando a pessoa fala isso é: se são orbes, anjos, seja lá qualquer que fenômeno que seja, como nós somos capazes de prever a hora que o anjo negro, ou, sei lá, seja lá quem for, vai passar na frente? Se a gente, por que a gente Porque não os vê ele em outros momentos? astrônomos conseguem prever, né? Sim, a gente consegue Conseguem prever por calcular eclipses séculos. passados, eclipses futuros, né? Com toda a E matemática em disponível. qualquer parte do mundo e em outros planetas nós conseguimos prever isso. Quer Inclusive dizer que nós a temos. matemática lhes permite prever quando esse anjo negro ou esse orbis passará na frente da Lua. A pergunta é por que ele vai respeitar a minha conta? Só para Uhum. me enganar, para me manter no engano do globo, sabe? Não, eles calcularam. Mas na verdade, por que a conta dá esse valor? Ou ele enganou todo mundo, ele faz no modelo do globo vai fazer a conta, então ele vai sempre ficar, eles sempre vão ficar aparecendo nos locais que o modelo do globo prevê para manter a humanidade no engano. Então você entra num, num, num Uma raciocínio assim, espiral. uma maluca, então você vai Uhum. ficando maluco. Só para lembrar também, doutor José, talvez os nossos amigos aqui não estejam tão familiarizados com essa ideia, né? Imagina um prato, uma pizza com uma queijeira, uma tampa, né, em cima, um Sim. domo, como eles dizem, né? Então, o Sol e a Lua pequenos estariam dentro desse domo, circulando essa pizza, né, esse disco. Como eles são, segundo essa ideia, bem pequenos, é estranho de você também como entender o fato de que o Sol ele cruza o céu, né, no seu movimento aparente, e tem o mesmo tamanho o tempo todo. O disco solar tem o mesmo tamanho É. aparente no céu, né? Se ele fosse pequeno, à medida que se afasta de nós, era de se esperar que ele ficasse cada vez menor. Eu já ouvi também alguns dizerem que o Sol e a Lua seriam como que holofotes, né, lâmpadas ali em cima. Bem, se assim fosse, à medida que se afasta de nós o Sol, além de ficar menor, deveria assumir um formato de elipse, né? Porque seria um disco se afastando. E para piorar, esse Sol se põe também, né? Como ele pode se pôr no modelo de uma Terra plana, né? Só para lembrar assim algumas coisas que Sim. eles ensinam por aí. Mas pode prosseguir aí, doutor, sobre a questão do Não, eclipse. não, essa questão do Sol se pondo no horizonte e afastamento, uma imagem destrói tudo isso de uma vez só, porque quando você vê o disco do Sol se pondo no mar, ele permanece do mesmo tamanho. Uhum. Então ele desaparece sem diminuir. Então ele simplesmente, então é a prova que realmente é o horizonte que está encobrindo ele, porque ele está se escondendo atrás da superfície da Terra. Não, não tem nada a ver com ele estar diminuindo de tamanho por afastamento. Então você consegue ver lá o disco bem grande, metade só dele, ou só um pedaço dele, não está ficando pequenininho. Então, na questão da Terra plana, a única maneira de existir que a Lua fosse removendo a explicação sobrenatural, a única explicação natural seria que esse Sol que ilumina a Lua, ele teria que ir para debaixo da superfície da Terra, como está projetando aí na imagem na tela, e aí a Lua ficaria escura. Mas a gente sabe como tem uma tampa, tem um domo, nada pode sair para fora do domo, então o Sol não poderia sair para ficar lá embaixo. Uhum. Então é uma explicação que na verdade limita as possibilidades. Então eles têm que partir para explicações mirabolantes, sobrenaturais e místicas, né? Porque até até nem tem embasamento bíblico para sustentar esse tipo de ideia. Então na verdade, a contradição, né? A realidade, quando ela é negada, mais cedo ou mais tarde ela vai. As tentativas de explicar a realidade usando coisas mirabolantes que não têm a ver com a realidade, mas mais cedo ou mais tarde vão tropeçar nas próprias pernas e vão criar inconsistências. Então, por isso que a gente fala, né, que Deus ou a verdade não precisam de advogados, né? Então eles só precisam de pessoas que as mostrem, cada um decide por si, porque com o tempo a verdade se impõe, né, sobre a realidade. Uhum. Então não tem como a gente fugir da realidade. Verdade, né? Eu costumo dizer que a pessoa que tem um conhecimento mínimo que seja de ciência, né, da verdadeira ciência, da mecânica celeste, do funcionamento das coisas, né, que lê um pouquinho aí de história da ciência, a pessoa ela lê a Bíblia com uma hermenêutica correta, adequada, também não tem como usar a Bíblia
né, usar a Bíblia para defender o terraplanismo. Os textos que eles usam são perfeitamente compreensíveis quando você analisa a questão do observador, do ponto de vista do narrador da história, né, como o caso lá do dia longo de Josué, né, o seu xará aí na Bíblia, né? Sim. E um adventista, de modo bem específico, assim, ainda complica mais, porque nós temos por inspirada uma autora chamada Ellen White, não é uma segunda Bíblia, já explicamos isso aqui no canal também, né? Mas entendemos que ela foi usada pelo Espírito Santo para trazer revelações muito interessantes e nos aproximar mais da Bíblia, inclusive. Ela tem textos claríssimos em que ela diz que a Terra é um globo, é uma esfera, né? Que o sábado, que os judeus e os adventistas do sétimo dia guardam, que o sábado ele pode ser guardado justamente porque a Terra gira em torno do Sol e então em torno de si mesma, né? Em torno do seu eixo. E aí semanalmente o sábado chega para todas as pessoas nesse mundo esférico. Ela diz assim. E já que eu falei da Terra girando em torno do Sol, Ellen White também era heliocêntrica, digamos assim, né? Porque no que ela escreveu, você vê claramente que ela diz que a Terra é que gira em sua órbita em torno do Sol. Então, alguém que valoriza a boa ciência, que tem a Bíblia como a palavra de Deus inspirada, e que também leva a sério os escritos de Ellen White, ser terraplanista é realmente forçar muito, né, o texto e a realidade. Você quer completar com mais alguma coisa, doutor José? Não, é isso aí, na verdade, do ponto de vista dos adventistas do sétimo dia e outras questões, especialmente dos adventistas, né, que é o caso, né, que você mencionou, né, dos escritos de Ellen White, não tem como você depois de acusá-la de fazer parte da conspiração da NASA, né, porque ela escreveu essas coisas quase um século antes da NASA existir, então realmente tem que fazer uma negação de muitas coisas para tentar acomodar, e todas essas conjecturas separadas não podem ser, a pessoa não pode refletir muito sobre aquilo, porque se ela refletir um pouco, ela vai ver que uma coisa não encaixa com a outra. Então, porque é inconsistente. Então, apelar para o obscurantismo e não ter respostas. Infelizmente, muitos usam errado o conceito bíblico de fé e falam assim, eu não entendo, então eu tenho fé em Deus e tá bom. Mas a fé, do ponto de vista bíblico, ela tá ligada a evidências, né? Não é uma fé cega, não é um fideísmo, né? Então, nós temos que ter uma fé que tem a ver com uma confiança baseada em evidências, em alguém que se demonstrou digno de confiança. E nós nos tornamos cristãos porque a nós foi apresentado o Deus da Bíblia, e ele se demonstrou na nossa vida, não só pelo que ele fez, mas também pelas informações que a Bíblia ofereceu, um ser digno de confiança, um ser digno de amor, do nosso amor, porque nós entendemos que ele demonstrou amor morrendo, especialmente na vida de Jesus, morrendo por nós. Então, é uma relação de conhecimento, não é uma relação de ignorância, como infelizmente muitos querem nutrir. O próprio Cristo disse para a mulher samaritana que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e no conceito bíblico em espírito e verdade tem a ver com entendimento e da maneira como ele pediu. Então, na verdade, alguns que pensam estar agradando a ele, buscando essa maneira obscura de analisar a realidade e ainda enxergar na Bíblia que ela não diz, ainda negar a natureza, a revelação da natureza que ele deixou, ao invés de estarem agradando ele, estão desagradando ele profundamente, porque eles estão rejeitando as duas revelações que ele deixou, tanto a palavra de Deus quanto a natureza. E nessa maneira não estão também representando bem a ele, estão dando mau testemunho e quebrando mandamentos que eles julgam estar guardando. E desencaminhando pessoas, né, do caminho da verdade. Sim. E predispondo a mente delas à aceitação de outras mirabolâncias por aí, né? Sim. Doutor José, muito obrigado aí por sua participação. Eu sei que está bem tarde aí já no Japão, né? Mas você dispôs aí a participar desse vídeo, e agradeço a sua sempre pronta disposição aí de colaborar. Eu vou terminar esse nosso vídeo aqui colocando um vídeo que você gravou nas suas redes sociais, você disponibilizou ali no Instagram, e inclusive está aí, né, o arroba do seu Instagram, Josh Astronomy, e eu vou então encerrar com esse vídeo. Ali você coloca inclusive a imagem lá atrás de você da Lua, né? Então está ali em loco, né? Aí no Japão, durante o eclipse, mostrando como esse fenômeno natural, celeste,
astronômico, ele desmonta essa ideia do terraplanismo. Muito obrigado, viu? Um abraço aí para vocês, para você, para Marcela. Um abraço, que Deus abençoe aí seu trabalho também, a sua missão. E para você que nos acompanhou neste vídeo, um grande abraço também. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Muito obrigado. Boa noite aqui para mim, bom dia para vocês. Mais uma evidência de que a Terra é um globo. Um abraço, doutor José. Até a próxima. Até mais. Eclipse no mundo real, onde a Lua passa na sombra da Terra. Eclipse na Terra plana, impossível, pois o Sol teria que estar abaixo da linha do horizonte para a Lua ficar escura. E aí, pessoal, vocês sabem o que é isso? É isso mesmo, é um eclipse. Você tem aí um eclipse em que a sombra da Terra está sendo projetada sobre a Lua. E está acontecendo agora ao vivo aqui no Japão. E é mais uma oportunidade de vermos mais um dos elementos que provam que a Terra é redonda. Infelizmente tem gente que até hoje não acredita nisso, mas é um dos maiores pedras do sapato da Terra plana, porque se a Terra não fosse redonda e existisse como um ponto no universo, como que você vai explicar na Terra plana uma Lua que está sempre sobre a superfície da Terra, tendo a sombra da Terra projetada sobre ela? Não tem como, porque o Sol e a Lua estão sempre sobre a superfície do prato, que seria a Terra. Então é mais um exemplo aí de que não dá para levar a sério esse tipo de ideia, e a gente tem que ajudar quem está confuso com isso. Terra plana refutado diretamente do Japão pela Lua, sem precisar de nenhum esforço.